E nos próximos capítulos da novela Renascer, Tião não vai abaixar a cabeça para Egídio mais uma vez e vai destruir as roças de cacau do vilão, causando um grande prejuízo para o coronel Pica-Pau. Mas o que Tião não esperava era que fosse encontrar algo assustador nas terras de Egídio. Tião mostra para Sandra e João Pedro o que foi que ele encontrou ali, e deixa os dois impressionados e um pouco preocupados ao verem do que Egídio é capaz. Tião comenta: "Eu não quero me meter nisso não, mas eu posso afirmar com toda a certeza do mundo de que isso aqui pertence a Marçal." Sandra vai sentir arrepios ao ver que seu pai é capaz de coisas terríveis. Ela vai enfrentar o pai junto de Tião sobre a morte de Marçal, e eles vão ter uma discussão daquelas de novo. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Renascer. Tudo deverá acontecer logo após Tião se recusar a baixar a cabeça para Egídio mais uma vez e não deixa as terras do vilão de jeito nenhum, nem mesmo com Sandra e João Pedro pedindo. Tião vai se rebelar de vez e vai inflar a maioria dos acampados a não abaixarem mais a cabeça para Egídio. Tião fala quase gritando: "Aquela miséria de coronel Pica-Pau não pode tratar a gente como gado coisa nenhuma. Não vamos mais aceitar isso. Temos que mudar essa situação e só a gente vai conseguir fazer isso." A maioria dos acampados concordam com Tião e todos gritam em forma de protesto. Tião então grita: "Vamos mostrar para esse desinfeliz que não pode mexer com a gente desse jeito. Vamos acabar com tudo." Todos gritam junto com eles e pegam um monte de ferramentas e pás e vão em direção às roças de cacau de Egídio. Ao mesmo tempo que isso, Joana se encontra com Sandra e João Pedro nas roças do rapaz e comenta que está preocupada com a situação do marido. Joana comenta: "Tião é um homem teimoso demais. Ele fica nesse cabo de guerra com aquela miséria, sem perceber que o lado mais fraco é sempre ele." Sandra passa a mão na cabeça e afirma: "Eu sei que Tião não quer mais abaixar a cabeça para meu pai, e eu entendo os motivos dele, mas não acho que meu pai faria alguma coisa de ruim para ele, ainda mais agora com tanta gente envolvida." João Pedro revira os olhos e fala: "Oxente, Sandra, às vezes parece até que você não conhece o pai que tem. Aquele lá é capaz de passar por cima de uma dúzia só para conseguir o que quer." Sandra desvia o olhar ao ouvir João Pedro falar aquilo e fica um pouco sem graça ao meio que ser obrigada a concordar com o amado, já que tudo aquilo que ele está falando é verdade. Joana passa a mão no peito e comenta: "Eu só sei que não estou com uma sensação boa. Sinto que vai acontecer alguma desgraça. E eu não estou gostando nem um pouco dessa sensação." Sandra tenta acalmar Joana e responde: "Fique tranquilo que a gente não vai deixar que nada de mal aconteça com o Tião. Se você se sentir mais segura, podemos ir atrás dele lá nas roças." Joana gosta da ideia e afirma que assim vai conseguir acalmar um pouco seu coração. Com isso, os três se juntam e vão atrás de Tião. Enquanto isso, Tião e os acampados destroem as roças de cacau de Egídio como um ato de vingança contra tudo que o vilão já aprontou contra eles. Tião grita: "É isso mesmo! Não vamos deixar nenhum cacau que seja para aquela miséria." Eles continuam destruindo todas as árvores que encontram pelo caminho. E Tião faz aquilo com sangue nos olhos, disposto a dar o maior prejuízo possível para Egídio. Mas ao mesmo tempo que isso, Egídio é informado por um de seus capangas que as suas roças estão sendo atacadas, e o vilão ordena que matem todos os envolvidos nessa situação. Mas antes que isso possa acontecer, Sandra, João Pedro e Joana
chegam nas roças e se desesperam a ver todo mundo destruindo a plantação. Eles vão até Tião e Sandra grita: "Mas o que é isso, Tião? Vocês ficaram loucos?" Tião responde determinado: "Você me desculpe, Sandra, mas seu pai merece coisa muito pior que isso. Ele não pode enxotar a gente assim desse jeito." Sandra se desespera e retruca: "Mas não é destruindo tudo que vocês vão conseguir mudar as coisas. Muito pelo contrário." João Pedro concorda e afirma: "É isso mesmo. Até porque as árvores não têm a culpa de nada. Sem contar que aquela miséria vai vir atrás de vocês disposta a mandar todos vocês pros quintos dos infernos." Mas Tião grita: "Ele pode até levar, mas antes ele vai ter o que merece. Chega de palhaçada." Joana se desespera cada vez mais ao ver o marido falar daquele jeito e implora: "Tião, pare com isso agora mesmo. Não faça uma besteira dessas, pelo amor de Deus. Isso é coisa séria. Eu não quero que nada de mal lhe aconteça." Tião retruca: "Fique tranquilo, minha Janinha. O meu diabinho está cuidando muito bem de mim." Mas mesmo assim, Joana insiste: "Você disse que não ia me deixar sozinha nessa. Então, por favor, pare com isso, porque eu não vou mais aguentar lhe ver desse jeito. Eu não quero lhe perder." Tião fica tocado pelas palavras de Joana e acaba cedendo ao pedido dela. Ele grita pedindo para todo mundo parar o que está fazendo, porque já está o suficiente. E Joana respira aliviada. Sandra então pede: "Eu acho melhor vocês se picarem daqui, porque certamente meu pai vai mandar a gente aqui para acabar com todo mundo." João Pedro concorda e afirma: "É isso mesmo, e eles vão vir aqui para matar. Melhor todo mundo sumir daqui." Todos concordam com o que eles falam e se arrumam para ir embora dali o mais rápido que podem. Mas quando Tião vai pegar as suas coisas que deixou no chão, ele vê a ponta de algo enterrado na terra e franze a testa um pouco desconfiado. Tião comenta: "Oxente, parece que tem alguma coisa aqui dentro." Sandra, João Pedro e Joana estranham quando ouvem Tião falar daquele jeito, e Sandra pergunta: "O que tem aí, Tião?" Tião cava a terra para saber o que tem ali dentro, mas assim que faz isso, fica horrorizado com o que encontra. Ele puxa um óculos e um boné de dentro do buraco e mostra para todos. João Pedro franze a testa e pergunta: "Oxente, mas de quem será que é isso?" Sandra engole seco ao ver os objetos e comenta: "Eu acho que já vi isso por aí sim, e sei de quem pode ser." Mas antes que eles possam continuar, Joana interrompe e fala: "Vamos se picar daqui, por favor. Os capangas do Coronel Egídio já estão chegando, e todo mundo sabe do que eles são capazes." Todos concordam e saem dali o mais rápido possível. E os jagunços de Egídio chegam logo em seguida e encontram as roças do vilão destruídas. Mas não tem mais ninguém ali para eles pegarem. Tião vai junto de Joana, Sandra e João Pedro para o casarão na vila, justamente para poderem conversar sobre o que encontraram. O peão coloca o óculos e o boné em cima da mesa e afirma: "Olhe, eu sou capaz de jurar de que isso aí pertence a Marçal. Cansei de ver ele usando essa miséria." Sandra é obrigada a concordar e responde: "Eu também acho que seja dele. O mais estranho é que Marçal desapareceu. Ninguém sabe onde ele pode estar." João Pedro então sugere: "Vai ver, ele tá que nem essas coisas aqui e tá enterrado em alguma vala por aí." Sandra fica toda arrepiada com o que ouve e comenta: "Credo, João Pedro, isso é jeito de falar." João Pedro se defende e afirma: "Mas eu tô apenas sugerindo. Foi a primeira coisa que passou em minha cabeça quando vi essas coisas de Marçal enterradas nas roças de seu pai. Não acho que esse sumiço dele seja à toa." Sandra fica um pouco pensativa ao ouvir o que João Pedro pensa a respeito disso e comenta: "Então você acha que meu pai pode ter dado um fim em Marçal?" Antes que João Pedro possa responder, Tião responde: "Eu não duvido de nada. Aquele lá é capaz de acabar com qualquer um.
que cruze com o caminho dele. Sandra comenta: mas não faz sentido. Marçal era o braço direito do meu pai. Por que ele ia querer matar o Marçal assim? João Pedro então sugere: vai ver, Marçal descobriu algum podre dele e quis se livrar. Não sei. Tião comenta: pode ser também que Marçal não tenha feito o que aquela miséria pediu. Eu e Joana sabemos bem do que ele é capaz quando é contrariado. Joana concorda com Tião e afirma: isso é mesmo. Eu não duvido nada que ele tenha se livrado de Marçal por causa de alguma coisa que ele fez. Sandra fica bem impressionada com tudo isso que está acontecendo. Não pode ficar mais na mesma casa que Egídio, se tudo isso for verdade, pois vai querer confrontar o vilão. João Pedro pede para Sandra tomar cuidado com o que ela vai fazer, porque senão ele vai suspeitar que ela sabia quem foi que sabotou as roças dele. Mas Sandra afirma: fique tranquilo que eu sei muito bem o que vou fazer. Só preciso que Tião venha comigo. Só não quero que ele fale o que fez. Tião concorda com Sandra e afirma: pode deixar que eu não vou comentar nada sobre o que eu fiz naquelas terras. Sandra agradece Tião por isso e afirma que eles precisam ir para a fazenda de Egídio agora mesmo. João Pedro tenta fazer Sandra mudar de ideia, de querer confrontar o vilão, mas não consegue, já que Sandra está mais determinada do que nunca. Sandra se despede de João Pedro e afirma: fique tranquilo, que eu sei muito bem o que estou fazendo. Confie em mim. João Pedro confirma com a cabeça, mesmo um pouco contrariado. E Sandra vai para a fazenda do pai junto com Tião. Assim que chegam lá, os dois são recebidos por Egídio, que fica surpreso com a visita dos dois. O vilão comenta: mas que coisa curiosa! Logo hoje que um bando de marginal destruiu minhas roças, vocês resolvem aparecer por aqui com essa cara lavada. Tenho certeza de que Tião Galinha está por trás disso. Tião encara Egídio com ódio e só não fala nada porque prometeu para Sandra que não iria abrir a boca a respeito da destruição. Sandra então mente. Acontece que não foi ele. Tião estava comigo esse tempo todo. Inclusive ele estava do meu lado quando descobrimos o que aconteceu em suas terras. Egídio então pergunta: ah é? Então vieram até aqui para fazer o quê? Sandra então pega o boné e o óculos de Marçal, mostra para o pai e fala: é porque foi encontrado isso aqui em suas terras e eu tenho certeza de que é de Marçal. Eu quero saber o que foi que você fez com ele. Egídio encara os objetos com certo desdém, passa a mão na barba e responde: eu nunca vi isso em toda a minha vida. Tião então retruca: desde conversa que todo mundo aqui sabe que Marçal vivia usando isso por aí. Egídio então rebate debochando: você acha mesmo que eu fico reparando nas roupas que meus funcionários usam? Ah, por favor, eu tenho mais o que fazer. Sandra então comenta: é porque o curioso é que Marçal desapareceu do nada. Ninguém sabe o que foi que aconteceu com ele. E justamente agora, as coisas que ele sempre usava aparecem enterradas em suas terras. Egídio então cruza os braços e pergunta em tom desafiador: você por acaso está insinuando alguma coisa, Sandra? Sem abaixar a cabeça, Sandra responde: estou sim. Estou insinuando que você deu um sumiço em Marçal e enterrou isso para ninguém achar. Egídio ri de uma forma debochada e retruca: oxente, mas Marçal era meu braço direito. Por que eu faria uma coisa dessa com ele? Tião então responde: vai ver porque ele lhe traiu de alguma forma. Cansou de lhe servir que nem um capacho. Aí você foi lá e se vingou. Egídio fica furioso com Tião e afirma que deveria ter feito isso com ele. Isso sim. Mas Sandra interrompe a briga dos dois e fala que não aguenta mais tanta violência. Sandra afirma que não tem a menor vontade de continuar morando na fazenda de Egídio, pois está mais do que claro o que foi que ele fez ali.
Egídio então afirma que se Sandra realmente for embora, ela não volta nunca mais. Mas mesmo assim, Sandra não muda de ideia. Chama ele de assassino. Diz que não faz a menor questão de ficar perto de um pai bandido. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.